Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista e faço parte do canal Profissão Nutrir, que você encontra no Facebook, no Instagram e no YouTube. Mas antes de dar seguimento, início a essa aula, eu quero convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, a deixarem seus comentários, dúvidas, sugestões. E caso você tenha alguma outra dúvida, se durante o vídeo, essa aula, a gente não abordou algo que você gostaria de saber, deixe aí no comentário. Na medida do possível a gente vai respondendo, a gente vai interagindo, para que você possa adquirir conhecimento, a sua autonomia nas escolhas alimentares e também no cuidado para com a pessoa idosa, para que ela viva bem, viva melhor e viva de forma saudável. Então nós vamos dar início à nossa aula de nutrição nas doenças osteoarticulares. E retomando mais uma vez o diálogo que a gente vem tendo, com o avançar dos anos, com o envelhecimento, ocorrem muitas alterações no corpo. Então nós conversamos, de certa forma, já de várias estruturas, já conversamos de todo o trato gastrointestinal, o que altera e de que forma isso modifica o consumo alimentar, a ingestão, a digestão, a absorção das vitaminas e minerais e também a eliminação disso tudo através das fezes e da urina, por exemplo. Nós vimos também a forma com que a modificação em alguns órgãos pode atrapalhar todo o funcionamento do nosso organismo, questões metabólicas, questões hormonais e como isso vai afetar no estado nutricional. Falamos também da questão da musculatura, do quanto o idoso também tem perda de massa muscular, o quanto isso o deixa enfraquecido, o quanto isso faz com que ele perca a sua autonomia devido à fraqueza, pela perda dessa massa. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre o tecido ósseo, sobre as articulações, que também desempenham um papel fundamental, essencial na vida do idoso e em sua autonomia. Nós sabemos que com a idade a saúde óssea ela vai reduzindo, o tecido ósseo ele vai perdendo parte de sua matriz e com isso o osso ele vai ficando mais emagrecido. E algo que prejudica também a saúde óssea, de forma direta, é a questão da massa muscular. Assim como o músculo, nas suas contrações, relaxamentos, eles vão fazer com que haja a articulação, a musculatura também ela é importante para prevenir as quedas, ela é importante também, mesmo que o idoso caia, acaba servindo de um amortecimento contra o ósseo para dificultar um pouco assim a fratura. Então, se o idoso ele já tem uma densidade óssea reduzida e associado a isso ele tem uma fraqueza muscular, é muito mais fácil o idoso cair, é muito mais fácil ele ter uma fratura, algum rompimento de tendão, alguma lesão a nível articular e isso vai comprometer totalmente a saúde dele. Então nós vamos focar na questão da massa óssea, da densidade óssea, mas não podemos esquecer que a questão muscular, a força muscular está intimamente ligado com esse movimento, com todas essas articulações dessas estruturas que trabalham unidas. Tá? E essas pessoas que geralmente têm essas doenças osteoarticulares, além das limitações que essas doenças causam, elas se queixam muito de dor. E a dor é algo que atrapalha muito o nosso cotidiano. Quem gosta de sentir dor? Ninguém. Muitas vezes a gente está com uma dor de cabeça que está incomodando naquele momento, atrapalha a gente de fazer uma leitura, de assistir uma televisão, talvez até de dormir de forma adequada, mas a gente vai lá, toma um remédio e de repente passa e fica tudo bem. Agora você imagina uma pessoa idosa que já tem uma doença osteoarticular, que é crônica, que é progressiva e que às vezes não responde ao medicamento e fica com essa dor que não passa, você imagina o quanto que isso dificulta o bem-estar dessa pessoa. Então, nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre essas doenças, para que vocês tenham conhecimento de cada uma delas. Vamos falar, obviamente, das mais conhecidas, que são várias que existem. Então, vamos conhecer essas que são mais faladas e a questão da alimentação, de que forma que se pode ajudar, para que elas tenham pelo menos um conforto, uma redução da dor, uma redução
desses incômodos articulares que impedem talvez eles de terem uma vida mais autônoma ou simplesmente bem-estar, reduzindo a dor que ela possui. Creio que a doença mais falada quando a gente se trata do idoso é a questão da osteoporose, né? Então a osteoporose ela é caracterizada por uma perda involuntária de cálcio. Então, com o passar dos anos, o cálcio que está presente lá no osso e que de certa forma foi acumulado durante a vida e de forma especial até os 25 anos de idade, essa densidade, esse acúmulo, essa reserva de cálcio, ele vai reduzindo. Isso é natural, isso é da fisiologia. Até porque o cálcio, ele não é só utilizado, por exemplo, para manutenção óssea, talvez dos dentes, das articulações. O cálcio ele é utilizado para muitas coisas no organismo, para muitas funções metabólicas. Para a própria contração muscular, por exemplo, a gente precisa de cálcio. Para a liberação de alguns neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, a gente precisa da liberação de cálcio dentro daquelas estruturas. Então, o cálcio está envolvido com muitas coisas. E muitas vezes, nessa necessidade, né, do corpo em utilizar o cálcio para outras funções, e se a pessoa idosa não ingere esse cálcio, o corpo vai tirar de algum lugar. E da onde que ele vai tirar? Ele vai tirar das reservas. E a principal reserva que nós temos é o osso. E isso, de certa forma, acontece em qualquer idade. Se nós não temos uma ingestão adequada de cálcio no decorrer do dia e o meu corpo necessita de cálcio para desempenhar suas funções básicas, ele vai tirar de algum lugar e também vai tirar do osso, que é a principal. Então isso acontece em qualquer fase da vida, mas de forma especial no idoso, já que as reservas dele já estão caindo e muitas vezes o consumo alimentar também já está prejudicado por todos os outros fatores que nós conversamos. Então a osteoporose ela é algo preocupante. Como o próprio nome diz, osteoporose significa o quê? O ósteo é um osso poroso. Quando o cálcio começa a sair do osso de forma substancial, o osso ele fica com uma estrutura mesmo de uma esponja, né? Por mais que ele mantenha ali a sua forma, a parte interior vai ficar mais esponjosa, menos densa e, consequentemente, vai ficar o quê? Mais frágil. Ou seja, qualquer coisa que o idoso bateu forte, às vezes o braço numa quina, na parede, trombou em alguma coisa, ele pode, por exemplo, ter uma fratura de braço. Mas o que geralmente preocupa o idoso e preocupa os familiares é quando a gente fala de fratura de fêmur e fratura de bacia, né? Fratura de quadril, que é algo muito comum. Porque o idoso vai lá, tropeçou, escorregou, geralmente a primeira parte que a gente bate no chão quando cai é o quadril. E o quadril do idoso também, ele já vai ter uma reserva diminuída, já vai estar mais poroso também. E quando a gente quebra o quadril, quando a gente quebra um fêmur, que é um osso grande, é uma estrutura grande no nosso corpo, é muito responsável, né, para fazer com que a gente possa locomover ou andar, se isso acontece, ele vai se tornar praticamente uma pessoa acamada. E dependendo do grau de saúde dela, da idade que ela se encontra, pode ser que ela se recupere totalmente ou se recupere de forma parcial, né? Vai conseguir andar, mas com alguma dificuldade, ou até pode se tornar uma pessoa acamada, onde essa fratura ela vai cicatrizar, mas muitas vezes ela vai necessitar ficar muito tempo em repouso, em uma cama. E isso, consequentemente, vai fazer com que ela tenha uma perda de massa muscular, o que é muito comum, né? Aquilo que a gente comentou em outras aulas, o que a gente usa, desenvolve, o que a gente não usa, atrofia. E eu até dei aquele exemplo, né? A pessoa fratura o braço, coloca gesso. Quando ela tirar aquele gesso, o braço que ficou quebrado, imobilizado, vai estar menor do que o outro braço. Por quê? Porque eu não utilizei a musculatura desse. Ele estava, de certa forma, em repouso. Então, o corpo ele não vai manter musculatura que não está utilizando. Porque o músculo é um tecido que é metabolicamente ativo. O que isso significa? Ele gasta energia o tempo todo. Ele demanda energia do corpo. E se o meu corpo ele precisa de energia para tantas funções, para que eu vou gastar com aquilo que eu não estou usando?
Então, na pessoa idosa, isso se torna um agravante. Ele tem a questão da fratura, que pode até se recuperar, mas nesse tempo de imobilidade pelo qual ele é exposto, ele vai ter perda de massa muscular. E perda de massa muscular em membros inferiores é bem complicado, porque querendo ou não, é o que vai sustentar o nosso corpo, o nosso tronco, né, o nosso corpo como um todo. E ele vai precisar de uma reabilitação para que ele possa retornar aos movimentos, até essa força muscular para ficar de pé, para desempenhar suas atividades. Aí que entra a importância de outros profissionais, como por exemplo o fisioterapeuta, que tem importância muito grande nessa reabilitação. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é a prevenção, né? Enquanto cuidador, enquanto familiar, supervisionar esse idoso para que ele tenha um risco de cair, escorregar, tomar cuidado com tapete, tomar cuidado com piso úmido, tomar cuidado com talvez objetos que fiquem espalhados pela casa. Temos que ficar atentos, temos que supervisionar. E da mesma forma, se o idoso tem sua autonomia, tem que ficar atento também. Uma coisa que acontece é a pessoa idosa às vezes ter labirintite, tontura, por mais que aquela tontura, ele está sentado algum tempo, ou está na cama, ele vai levantar, levanta muito de repente, dá aquela girada, que é um quadro que a gente chama de hipotensão ortostática, né? A pressão cai de repente. Que o correto é ela sentar, esperar um pouquinho e retomar o movimento. E muitas vezes só nessa atitude de levantar rápido, dá aquela tontura, já cai, já acaba tendo uma fratura e acaba comprometendo quase toda a vida dela para frente. Então nós temos que conscientizar isso, tanto o cuidador familiar para supervisionar, como também a pessoa idosa, se ela tem a sua autonomia, orientar isso, para tomar cuidado também quando vai caminhar pela casa, para não andar no escuro. Às vezes acorda à noite para ir no banheiro e não quer acender a luz, vai meio que tocando nas coisas, aí tropeça, cai. E a complicação que vai acontecer frente a tudo isso vai ser muito grave e vai limitar a vida da pessoa consequentemente. E conforme eu falei, uma coisa vai puxando a outra. Então, qual que é o objetivo da nutrição em toda essa história? É prevenir o desenvolvimento ou o agravamento da osteoporose. O desenvolvimento é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar agora, que o idoso está lá com osteoporose e daí vamos agora prevenir, evitar o desenvolvimento. Não, a osteoporose é algo que vem ao longo dos anos. E daí, quando ela chega em determinada densidade óssea que já está prejudicada, a gente considera como osteoporose. Então, a prevenção da osteoporose ela tem que vir lá de trás, lá das fases anteriores da vida, da juventude, da fase adulta. Se talvez lá na infância, adolescência, você não ingeriu muitos alimentos fontes de cálcio, vitamina D, por exemplo, vamos começar agora. Mas uma vez que a osteoporose ela está estabelecida, não tem mais como eu prevenir. O que dá para fazer é talvez retardar o agravamento dela realmente. Mas a prevenção mesmo total tem que vir lá de trás. E como que a gente pode prevenir isso, a gente vai conversar daqui a pouco. Outro objetivo da alimentação, evitar a perda de massa muscular e óssea. Como eu falei, uma coisa está unida à outra. A gente vai ajustar a quantidade de cálcio, de proteínas, vitaminas e minerais envolvidas na formação desse tecido ósseo, na sua manutenção, melhorar a qualidade da alimentação como um todo, porque a gente pode ter coisas que atrapalham, por exemplo, a absorção do cálcio, e não adianta também só focar no cálcio e comer um monte de coisa errada que vai atrapalhar outras coisas também, e contribuir para a prevenção de quedas e de fraturas. Quais são as orientações nutricionais, então, para a osteoporose? É muito importante o consumo adequado de proteínas. Então, os alimentos de origem animal, a carne, o leite, os ovos, por exemplo, origens vegetais, feijões, ervilha, lentilha, soja, nós temos as castanhas, por exemplo. Então, a gente tem uma variada gama de alimentos de fonte de proteína e para quem não é vegetariano, as carnes acabam tendo a maior qualidade de proteína, então elas devem ser consumidas em maior quantidade. Para quem é vegetariano, vão ter outras orientações específicas e que a gente pode abordar, né, a questão dos vegetarianos até em outro momento. Mas as proteínas de origem animal são de ótima qualidade, são de referência.
E daí a gente tem que ter o consumo adequado destes alimentos para que a gente auxilie o organismo a ter a saúde óssea, porque as proteínas elas estão envolvidas nesse processo de estruturação óssea, e também a proteína está envolvida na questão da massa muscular. A gente sabe que o idoso tem aquele problema da sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular associada à fraqueza, que limita também a movimentação do idoso. Então, a proteína em quantidades adequadas vai fazer com que o idoso melhore a sua saúde óssea e também melhore a sua saúde muscular, para que ambas essas estruturas possam trabalhar em conjunto e de formas mais fortalecidas. Nós temos também a função do cálcio, que o cálcio propriamente é um dos principais componentes do osso. E uma vez a gente ingerido o cálcio, na terceira idade, muito desse cálcio não vai ser mais depositado no osso. Parte vai ser, mas não é tanto como na juventude, por questões hormonais principalmente. Mas esse cálcio, uma vez circulante no organismo, vai evitar com que o nosso corpo acabe sequestrando o cálcio do osso. Então, se eu tenho disponível, meu corpo não vê a necessidade de tirar mais cálcio do osso e deixar ele enfraquecido. Ao contrário do que acontece no ingerir cálcio. Meu corpo precisa, vou tirar da reserva que é o osso. Então, uma alimentação adequada em cálcio vai minimizar a utilização de cálcio das próprias estruturas ósseas, que pode deixar ele cada vez mais enfraquecido. Então, as principais fontes de cálcio, leite e seus derivados, como os iogurtes, os queijos, priorizar, obviamente, os queijos mais magros, e os vegetais verdes escuros também contribuem um pouco com a questão do cálcio, da ingestão do cálcio. E, se necessário, o nutricionista ele pode trabalhar com a questão da suplementação. E muitas vezes a gente associa até com a vitamina D, que é um outro elemento essencial para a saúde óssea. Então, eles trabalham em conjunto. A gente tem o fósforo, outros elementos que fazem parte, mas a gente está dando essa atenção especial à proteína, cálcio e a vitamina D. E nós já falamos em vídeos anteriores a importância do sol na formação da vitamina D no nosso corpo. O cálcio, a vitamina D, ele pode também ser adquirido pela alimentação através dos peixes, como atum, como sardinha, como salmão, por exemplo, como a gema de ovo, como fígado. Mas a quantidade de vitamina D que há nos alimentos não vai ter a mesma colaboração do que a luz solar. Então a gente fala que os alimentos colaboram em torno de 10 a 20% da vitamina D que eu preciso, e o sol vai colaborar de 80 a 90%. Então nós podemos incluir sim alimentos, fontes de vitamina D, mas não podemos esquecer que para qualquer pessoa e de forma especial para o idoso é importante que se tenha o banho de sol, Não podemos deixar o sol de lado, até porque uma orientação que é verdade, para que o cálcio que eu ingiro seja absorvida de forma adequada, eu preciso que no meu corpo eu tenha também uma concentração adequada de vitamina D. Eu preciso ter vitamina D no meu organismo para que eu possa absorver melhor esse cálcio que eu ingiro através dos alimentos. Então é importante que o cálcio e a vitamina D também estejam em sintonia, e se for necessário, além do sol, além da alimentação, a gente entre também com a suplementação em dose adequada. Então a gente faz um exame laboratorial, coleta o sangue, vê qual é essa dosagem de vitamina D, se está deficiente, se está muito deficiente, dependendo da prescrição do nutricionista consegue atingir, ou se precisar de uma dose maior, a gente conversa com o médico responsável e vê uma dose maior para suprir essa deficiência muito grande, para que depois a gente faça a manutenção com a própria alimentação. Então, em resumo, a osteoporose é isso. O osso ele fica poroso, ele fica enfraquecido e a pessoa fica com uma tendência muito grande a fraturas caso ela venha sofrer uma queda, bater em algum local. E é importante a ingestão proteica, cálcio e vitamina D, associada a uma alimentação adequada para que todos os componentes eles se unam e trabalham em prol da saúde óssea e muscular. Outro problema que a gente vai falar articular é a gota,
né? Então é muito comum a gente falar, a pessoa tem a gota ou é a artrite gotosa, né? Parece que é até uma palavra engraçada, mas é muito comum a gente se referir ao paciente que tem esse problema da gota, que esse paciente ele está gotoso. Parece até que está fazendo uma brincadeira, né? Soa engraçado a palavra, mas esse é o termo correto. A pessoa está com um quadro de gota ou com uma artrite gotosa. E o que é a gota? É uma doença inflamatória que ocorre nas articulações devido à elevação do ácido úrico na corrente sanguínea. Então, entre aspas, o problema não é o ácido úrico circulando, não é o ácido úrico lá no sangue circulando que vai gerar esse desconforto nas articulações. Mas o que acontece? Quando esse ácido úrico ele se eleva demais na corrente sanguínea, ele começa a se cristalizar. Então ele começa a interagir as moléculas aí do ácido úrico, eles vão cristalizar, formar pequenos cristais e esses cristais vão se acumular nas articulações, nas juntas. Então, a partir do momento que esse cristal está lá na sua articulação, na sua junta, é aí que vai causar a dor. Então, você imagina você fazendo esse movimento, né, de articular e lá na articulação tem cristal, né, que parece cristal, vamos dizer assim, cristais de vidro ali. E isso vai com certeza fazer doer muito, porque ali a gente tem sensibilidade, a gente tem veia, a gente tem nervo, e isso vai fazer com que você sinta uma dor muito grande. E uma coisa característica da gota é que você tem momentos de crise. Então, dependendo às vezes dos seus hábitos, seu estilo de vida, dependendo também da concentração de ácido úrico e da forma que você se alimenta, existem momentos que a pessoa, mesmo tendo ácido úrico elevado, ela não vai sofrer tanto de dores ou desconfortos, mas vai ter um momento que isso vai se agudizar e a pessoa vai ter uma crise aguda e é de muita dor. Tem gente, às vezes, que esse acúmulo de cristais, que a gente fala os cristais de urato, né? Esses cristais formados pelo ácido úrico, se juntam tanto nas articulações que as articulações ficam inchadas, né? Então, a gente observa isso principalmente nas articulações dos dedos, que são pequenas, e aí, quando o cristal acumula, a gente consegue perceber. Então, fica inchado, fica edemaciado, fica inflamado, e para quem tem esse problema de saúde, diz que é uma dor terrível. E isso acaba impedindo você de mexer, pegar nas coisas, talvez fazer alguma refeição. E às vezes medicações para a dor acabam não resolvendo. Então, o que é o adequado? É a gente controlar a alimentação para que a gente não chegue a ter um ácido úrico elevado. Com a idade, pela questão do metabolismo, pode ser que as pessoas tenham mais tendência, e isso é normal. Nós vamos falar daqui a pouco que, da onde que vem o ácido úrico? Vem do metabolismo das proteínas, da carne, leite, ovo, feijões, e tem alimentos que têm uma maior tendência a formar ácido úrico, e que vão ser esses que a gente vai ter que evitar, né? Mas o ácido úrico, ele acaba trazendo em excesso esse prejuízo. E quais são os fatores de risco para o ácido úrico estar mais elevado? Em primeiro lugar, a genética, né, que está quase em todos os problemas de saúde. Se na sua família você tem alguém com ácido úrico elevado, comece a monitorar os níveis desde já, para que se você perceber que está aumentando, a gente já comece a controlar essa alimentação. Longevidade, como eu acabei de falar, passar dos anos, altera-se o metabolismo do organismo e você pode ter uma elevação do ácido úrico pela dificuldade de metabolizar corretamente as proteínas. Outra coisa, diuréticos. Tem alguns diuréticos utilizados no tratamento da pressão que podem elevar também, como um efeito colateral, o ácido úrico. Insuficiência renal crônica, ou seja, o rim ele tem dificuldade de eliminar as substâncias tóxicas do corpo. E o ácido úrico vai ser um desses. E daí o ácido úrico vai ficar com a eliminação prejudicada e eu vou ter essa elevação no meu sangue. A obesidade, que de certa forma acaba gerando uma sobrecarga no organismo como um todo, e isso vai atrapalhar também o metabolismo de todos os nutrientes. Muitas vezes a pessoa obesa tem problemas hepáticos, tem problemas renais, e tudo isso vai alterar a funcionalidade do corpo e o metabolismo da proteína. E a questão da dieta. Alimentos de fonte de proteína, né? Em específico alguns que teremos que evitar, são um dos principais causadores.
Então você pode até ter uma tendência, você pode ter um problema de peso, um problema metabólico, mas se você não controlar a dieta, isso vai se agravar muito mais. Então, se você tomar cuidado com a alimentação desde os primeiros sinais que esse ácido úrico está se elevando, possivelmente você vai conseguir agir a tempo com a alimentação e muitas vezes o médico vai te prescrever um medicamento para já começar a controlar antes que isso se agudize. O medicamento mais clássico aí que eles utilizam é o allopurinol, que é um medicamento que vai justamente atuar no controle do ácido úrico. E quando a gente une isso com a alimentação, o controle ele vai ficar mais efetivo. Então, qual é a importância da nutrição no tratamento da gota? É evitar justamente os alimentos que podem elevar o ácido úrico. Quais são esses alimentos? Frutos do mar, sardinha, e antes de eu continuar, eles estão mais ou menos aqui por ordem de alimentos que elevam mais o ácido úrico para os alimentos que, de certa forma, elevam menos, tá? Então, frutos do mar, sardinha, miúdos, excesso de carne vermelha, pele de aves, carne suína, lentilha, feijão, presunto, frango e muitos outros alimentos. Mas eu peguei aqui os mais comuns do dia a dia e dos que têm um maior teor para um menor teor de purinas, que é o elemento que está presente que vai elevar o ácido úrico. Então, se a pessoa tem uma tendência a ter o ácido úrico elevado, já está liberando o excedente, ou se já tem, já vamos tomar cuidado com esses alimentos, já vamos começar a reduzir o consumo para evitar essa elevação e a necessidade talvez de tirar totalmente esses alimentos até que esse ácido úrico se regularize. Algo muito importante, aumentar a ingestão hídrica, para que a gente facilite a saída do ácido úrico, esse excesso do sangue. Então, para facilitar o trabalho renal. E dependendo se esse ácido úrico estiver muito elevado, há recomendações que falam que é para ingerir em torno de 3 litros de água para ajudar nessa eliminação. Isso se a pessoa, obviamente, não tiver um problema renal. Porque se essa pessoa, por exemplo, tiver um problema renal crônico, ela pode estar num quadro de restrição hídrica, né? Então ela precisa controlar a ingestão de líquidos. E daí é um quadro específico que, em conjunto com a equipe médica, a gente tem que conversar qual é a melhor conduta. Mas caso a pessoa não tenha nenhum problema a nível renal que prejudique essa questão da hidratação, é adequado que a pessoa beba bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia, para que facilite essa eliminação. E outra coisa que também colabora com a elevação do ácido úrico, bebida alcoólica, em especial a cerveja em primeiro lugar e os destilados. Mas a cerveja ela tem as características de elevarem muito o ácido úrico. Então é algo que, se você tem o ácido úrico elevado e você tem o hábito de tomar às vezes aquela cervejinha, mesmo que seja de vez em quando, é hora de tirar ou reduzir ainda mais, porque eleva bastante. Então, em relação à gota ou artrite gotosa, são esses cuidados que a gente tem que ter. É simplesmente evitar os alimentos que vão propiciar o aumento do ácido úrico e aumentar a hidratação para ajudar na eliminação desse alimento. Dessa forma, nós diminuímos a formação desses cristais e a pessoa vai reduzir e muito essas crises devido à formação desses cristais nas articulações. Próximo problema de saúde é a osteoartrose, né? Então a gente tem os nomes que são sinônimos: osteoartrose ou artrose ou doença articular degenerativa. Pelo que é caracterizado essa doença? É uma doença degenerativa e progressiva, ou seja, que ela não para, ela não tem melhora, tá bom? Ela pode talvez ficar parado ou diminuir a velocidade de evolução, mas ela não para. E essa doença ela atinge o que? As articulações e o que? A cartilagem óssea, né? Ou seja, entre um osso e o outro, você tem uma cartilagem que acaba fazendo a proteção entre um osso e o outro, que é o choque, aquele atrito que pode causar um prejuízo. Isso faz o quê? Uma deformidade na articulação. Então você começa a perder essa
essa cartilagem, esse osso, de certa forma, falando de uma forma bem simplificada, começa a ter atrito um com o outro e a pessoa começa a ter muita dor. Essa pessoa começa a ter rigidez na articulação. É uma articulação que às vezes vai estralar bastante, né? Então a pessoa, além de todo desconforto, é um osso que fica estralando e estralando. E a pessoa, devido a esses desconfortos, ela vai tendo uma perda progressiva da sua capacidade funcional. Então, uma vez que ela tem esse desconforto, essa dor, porque eu já não tenho mais ali uma proteção das minhas cartilagens, essa pessoa vai sofrer com bastante dor, vai deixar de fazer as coisas, vai deixar de preparar os seus alimentos, vai deixar de ter sua autonomia, muitas vezes vai deixar de tomar banho e vai se tornar muitas vezes uma pessoa acamada, né? Porque ela simplesmente não vai aguentar. E um dado interessante, de modo dizer, é o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde ela diz que estima que 10% da população mundial sofre com essa doença. E 10% da população mundial é muita coisa. Então esse é um quadro característico da pessoa idosa. Jovens também podem ter, mas são em casos mais raros. Mas o idoso tem uma grande incidência no desenvolvimento dessa doença que acaba em muito com a qualidade de vida da pessoa. Tá? Qual que é a prevenção e tratamento em relação à dieta? Não há uma dieta específica, né, para a gente evitar, talvez, com que essa doença se manifeste. Até porque essa doença não tem muito bem esclarecida a sua causa. O que a gente pode fazer para evitar a dor, o desconforto, é evitar a sobrecarga dessas articulações. E enquanto parte da alimentação, da nutrição, o que a gente pode ajudar é, se essa pessoa tiver um excesso de peso, fazendo com que essa pessoa perca peso, automaticamente ela vai diminuir a sobrecarga das suas articulações e com isso ela vai ter menos dor, menos desconforto. Então, não existe uma dieta, olha, eu vou te passar um cardápio para a osteoartrose. Isso não existe, mas a gente pode trabalhar com uma educação alimentar, com uma perda de peso, para que dessa forma a gente diminua a sobrecarga do organismo, né, das articulações devido ao excesso de peso, e com isso a pessoa vai ter um menor atrito nessas articulações, nessas juntas, e consequentemente um menos desconforto. E a outra doença articular que a gente vai falar é a artrite reumatoide. E a artrite, o que é? É uma inflamação que ocorre na articulação. Então, ela é uma doença autoimune que vai atacar a articulação. A gente também não sabe muito bem porque isso acontece, mas o próprio sistema imunológico do organismo começa a atuar entre as articulações e acaba gerando um processo inflamatório em toda essa estrutura. E a pessoa acaba também tendo muita dor e até uma deformidade óssea, né? Então, muitas vezes você olha, a gente fala daquela maneira assim, aquela pessoa está com a perna meio arcada, né? E isso acontece também lá com a artrose, né? Então acaba causando uma deformidade óssea em decorrência dessa erosão óssea, porque ataca o osso, vai atacar de certa forma a cartilagem também, e esse processo inflamatório também é uma coisa que atrapalha muito a autonomia da pessoa idosa. E a artrite, apesar também de ser controlada, há momentos em que vai doer muito e há momentos de remissão. Por quê? Existem medicamentos que também vão influenciar nesse tratamento e a alimentação ela vai ter um detalhe aí talvez essencial também no controle. Diferente da artrose, que a alimentação não tem muito uma ação específica, a não ser de evitar a sobrecarga. Mas aqui na artrite reumatoide a gente já consegue ajudar um pouquinho mais. Mas as consequências que esse problema também vai gerar para a pessoa idosa são parecidos, que é a diminuição da mobilidade, da autonomia, né? Porque a dor atrapalha. Na minha família eu tenho a minha avó e é um problema de saúde que a minha avó sofre bastante. Ela tem quase 90 anos. Quando essa artrite começou, e ela tem artrose também, no começo até conseguia controlar melhor as dores com as medicações, com alimentação, fisioterapia, então amenizava bastante. Mas infelizmente ela chegou numa fase que
avançou tanto a artrite, de certa forma a artrose, que não está mais respondendo, né? Ela faz seus tratamentos, não deixou de tomar o medicamento, faz a acupuntura dela, mas mesmo assim ela sofre e isso limita muito. Então, quase que ela não está conseguindo mais ficar de pé, por exemplo, para fazer a comida, para tomar banho, está difícil, está precisando de ajuda. Então, é um exemplo que eu estou usando para dizer que ocorre sim uma limitação do desempenho, da autonomia e que muitas vezes vai ficar parcialmente ou totalmente dependente de uma pessoa, tá? E também, conforme eu falei, há momentos que vai ter até uma melhora, mas haverá momentos de piora e com o decorrer da idade, essas melhoras acabam não ocorrendo com tanta frequência, tá? No que a nutrição ela pode ajudar? Então nós temos que ajudar a questão do estado nutricional, tentar ajustar o peso, fortalecimento muscular. Então se está abaixo do peso, vamos colaborar para ganhar um pouquinho. Se está obeso também vamos fazer com que esse peso reduza para evitar a sobrecarga e também um processo inflamatório associado. E reduzir consequentemente os sintomas, porque há outros nutrientes envolvidos no processo inflamatório, né, que são outros aí que a gente pode citar em outro momento, né? Dizem que a vitamina C ela pode ajudar nesse processo da inflamação, de redução da dor, mas ainda são algumas pesquisas. Mas algo muito interessante em relação à nutrição, fora o detalhe da alimentação saudável, que ajuda de certa forma em tudo, já que os nutrientes trabalham em harmonia e entre si eles fazem todas as funções necessárias ao organismo, algo que tem tido um resultado até de certa forma interessante é o ômega 3. É você consumir o ômega 3 das suas fontes, né? Um exemplo aí é o atum, a sardinha, o salmão, né? Que tem ali como uma fonte principal, tem toda uma questão do custo também que não podemos deixar para trás. Mas o ômega 3 ele também pode ser manipulado, ele pode ser feito através das cápsulas da suplementação. E diversos estudos têm associado esse consumo da ômega 3 com a redução da dor. Então isso já é mais que estabelecido. O ômega 3 anti-inflamatório, dosagem lá prescrita, tiveram redução até de forma significativa dessa inflamação. E a pessoa acaba recuperando um pouco de sua autonomia. Então, podemos sim passar uma alimentação adequada, corrigir os erros alimentares para que de forma geral nós tenhamos a qualidade de vida, nós tenhamos aí a melhora de diversas estruturas do corpo e a gente pode também colocar o ômega 3 como um algo a mais que pode sim ajudar no tratamento desses sintomas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de vocês. Hoje nós estamos encerrando esse tema sobre as doenças osteoarticulares. Tenho certeza que você conhece alguém aí próximo, né, que tem esses problemas de saúde, seja a pessoa que você cuida ou seja um familiar teu próximo, e você percebeu com certeza o quanto isso limita essa pessoa, ou se você mesmo tem esse problema, o quanto atrapalha. Por isso que é importante a gente ter o mínimo dessas informações para ver o que está ao nosso alcance. Medicamento vai ser prescrito pelo médico, mas o estilo de vida, a alimentação, a gente pode ter essa autonomia de modificar. E nesse sentido eu espero ter ajudado vocês para, no mínimo, tentar amenizar esses desconfortos.